Lá, pessoal, vamos voltar então. Falando ainda sobre a duração do trabalho, efetivamente sobre a jornada de trabalho, nós temos que observar o seguinte, ó, nós falamos de jornada de trabalho, o tempo à disposição do empregador ou efetivamente trabalhando, né? O tempo à disposição vai considerar tanto trabalhando quanto aguardando ordens, orientações. Mas, além disso, nós vamos ter duas peculiaridades aqui em relação à jornada. Nós temos a jornada de sobreaviso e a jornada de prontidão. Olha só, observe o seguinte, sobreaviso é o quê? O tempo em que o empregado ele não está na sede da empresa, ele está na sua casa ou em qualquer outro lugar. A CLT, por um tempo, o seu texto tinha a previsão de que necessitava estar em casa. Mas, como evolutivamente a sociedade, cada vez mais com recursos tecnológicos que facilitam muito a localização do indivíduo, no celular tu consegue localizar a pessoa onde ela esteja, hoje em dia as antenas do celular pegam em praticamente todas as regiões, facilitou muito, então o judiciário entende que não há mais necessidade do empregado estar em casa, ele pode estar em qualquer lugar desde que facilmente localizado, certo? Então, quando ele está nesse local, ele está fora da sede da empresa, porém ele está sob aviso, o que isso repercute em relação à jornada de trabalho? Efetivamente é o seguinte, o fato de ele estar em sobreaviso quer dizer o quê? Ele pode ser acionado a qualquer momento. Então, se ele pode ser acionado a qualquer momento, nada mais justo do que ele seja remunerado por esse tempo que ele está aguardando, já que ele não pode fazer exatamente tudo o que ele quiser. Por exemplo, ele não pode ingerir bebida alcoólica durante esse período, porque se ele for acionado, ele não pode trabalhar alcoolizado. Nesse caso, ele vai ser remunerado, mas a remuneração é inferior do que a jornada tradicional. A remuneração aqui é de 1/3 do valor da hora normal, certo? Então, se a hora normal aqui, é do nosso primeiro exemplo lá, R$10, a hora normal era R$10. Sobre aviso, ele vai receber aí, vai dividir por 3,33 R$3,33, digamos, o valor da hora de sobreaviso. Então, é o seguinte, ó, o indivíduo trabalhou, digamos, 8 horas e daí fica mais 4 horas no regime de sobreaviso. Então, além da jornada tradicional, que ele é remunerado, ele fica mais 4 horas de sobreaviso, recebendo 1/3 do valor da hora normal. Mas se ele for chamado durante essas 4 horas de sobreaviso, ele recebe só 1/3? Não, aí não. Se ele for chamado, ele vai receber, então, o valor da hora normal. Nesse nosso exemplo, ele já trabalhou 8 horas naquele dia e está mais 4 horas de sobreaviso. Havendo a necessidade de ele ser acionado, esse tempo que ele vai exercer a sua atividade aqui durante o período de sobreaviso, ele é chamado, vai ser remunerado como horas extras. O valor da hora normal mais 50%, então, além do valor da hora normal. Mas só o tempo que ele for chamado e caso tenha já extrapolado a jornada tradicional durante aquele dia. Certo? Eu botei um destaque ali para vocês, direito à desconexão. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, as pessoas elas trabalham essa jornada tradicional e vão para casa, mas estão lá num grupo de WhatsApp, elas estão ainda em contato com a empresa. Nesse caso, há o risco aqui de se reconhecer jornadas de trabalho, jornadas de sobreaviso. Então, se ele está lá num período em que ele é acionado para fazer uma determinada função típica, nesse caso, daqui a pouco ele pode estar sendo remunerado como sobreaviso. Então, tenham cuidado, o empregador e o empregado também, se não está tendo num regime de sobreaviso sem remuneração. E o que é o regime de prontidão? A jornada de prontidão é quando, diferente do sobreaviso que ele está em casa ou em outro local, o prontidão ele está na sede da empresa. Nesse caso, então, o empregador ele vai remunerá-lo num valor superior ao sobreaviso. Aqui é 2/3 do valor da hora normal. No nosso exemplo lá, se no sobreaviso ele recebe 1/3, lá R$3,33, aqui ele vai receber R$6,66 por cada hora de prontidão. Ele não está exercendo a sua atividade efetivamente, ele está só aguardando, mas na sede da empresa para, quando chamado, ele já esteja pronto para exercer. Imediatamente, ele tem ele está imediatamente pronto e tem essa possibilidade de acesso rápido e uma prestação de serviço rápida.
A remuneração de 2/3 é a regra geral, mas dependendo da profissão, ela pode ser até superior a esse valor aí, certo? O que mais que nós temos que observar aqui? Compensação de jornada. É possível eu compensar o tempo que eu trabalhei a mais em ter folgas ou sair mais cedo? É possível. Olha só, aí tem algumas regras. É possível haver a compensação a tradicional em relação ao módulo semanal de 44 ou mensal de 220. É possível haver uma compensação aqui, sim. Olha o detalhe que nós temos que observar aqui. Há a compensação tradicional quando usualmente o empregado ele já exerce sempre a jornada daquela forma. Não é algo extraordinário que eu trabalhei mais hoje, mas eu nunca trabalhava mais naquele dia. Não. Eu botei alguns exemplos para vocês, ó. Empregados da construção civil que trabalham, então, digamos que 4 dias na semana, 9 horas, um dia 8 e não trabalham aos sábados nem domingo. Ok, sem problema nenhum. Eu trabalhei mais durante a semana e não trabalho aos sábados, mas a jornada de trabalho semanal fecha 44. Nesse caso, não vai ser pago horas extras. Então, a compensação ela pode ser já pré-estabelecida, a tradicional, sem problema algum, ou ainda pode ser da compensação através de banco de horas. Nesse caso, ó, aqui nós temos que observar algumas regras. O banco de horas é quando ele exerce atividade extraordinária, ele trabalha mais do que a jornada tradicional e ele vai acumulando horas até o ponto de, posteriormente, ele obter folgas em relação para compensar esse tempo que ele trabalhou a mais. Mas aqui tem um detalhe, ó. O banco de horas pode se estabelecer através de acordo ou convenção coletiva, que nesse caso eu tenho 1 ano para compensar. Então, eu vou exercendo horas extras, eu tenho até 1 ano para compensar essas horas extraordinárias que eu fiz, ou por acordo individual entre empregado e empregador apenas, aí são só 6 meses. Então, o tempo que eu tenho para compensar são de apenas 6 meses, certo? Aqui, ó, pessoal, nós temos que observar o quê? Independente de ter compensação, eu tenho que respeitar as 10 horas máximas que eu posso trabalhar da jornada diária. Então, eu posso trabalhar no máximo 10 horas. Ainda que eu não vá receber por essas 2 horas como horas extras, eu vou ir lá acumulando no banco de horas para posteriormente eu compensar esse tempo, certo? Há essa possibilidade aqui. Ela pode ser estabelecida, por exemplo, eu botei no material de vocês um exemplo em que empresas que têm um fluxo maior da demanda durante um período do ano e o outro período tem menos, a necessidade do trabalho é menor. Por exemplo, eu botei um hotel lá no verão. O verão ele tem uma demanda maior, no inverno menor. Então eu posso fazer o regime de compensação durante 1 ano, em que durante 6 meses ele trabalha 10 horas e durante os outros 6 meses eu trabalho apenas 6. Nesse caso, não vou pagar horas extraordinárias e eu vou manter pagando o mesmo salário durante todo o ano. Nesse caso, eu trabalhei 6 meses a mais e 6 meses trabalhei menos, mas eu vou receber todo o período o mesmo salário, sem problema algum. Ou ainda, há ali a possibilidade de já pré-estabelecer lá em acordos de que quando eu chegar na tantas horas extras, automaticamente no dia seguinte eu já ganho uma folga. Os bancários fazem isso, ó. Bancários que têm a jornada de 6 horas, muitas convenções têm a previsão de que eles vão fazendo banco de horas até fechar 6 horas. Quando fecha 6 horas, eles imediatamente já não vão trabalhar no dia seguinte, certo? O que mais que nós podemos observar aqui? A compensação de jornada, caso eu tenha banco de horas, eu tenha várias horas lá e não foram compensadas e o meu contrato foi rescindido, eu vou perder essas horas? Claro que não. Essas horas, no caso de o contrato ser rompido, haver a rescisão, elas vão ser remuneradas como horas extras não pagas. Então, aqui, ó, nós vamos observar o quê? Eu tenho banco de horas, eu trabalhei a mais, então, certo? Se não houvesse banco de horas, elas seriam remuneradas como horas extras, mas eu fui acumulando para posteriormente compensar com folga. Se, digamos, o meu contrato seja rescindido antes de eu efetivamente compensar, eu não posso perder essas horas que eu trabalhei. Aí elas devem ser remuneradas como horas extras. Então,
todas as horas do banco de horas vão ser remuneradas como horas extras, então com no mínimo 50% a mais, certo? Então ali no material de vocês eu botei a formalização da compensação. Se for por acordo individual, eu tenho que compensar em no máximo 6 meses. Da hora que eu trabalhei aqui, eu trabalhei uma hora extraordinária hoje, no máximo em 6 meses eu tenho que ter compensado essa hora. E já se for por acordo ou convenção coletiva, esse tempo é de no máximo 1 ano então. Certo? Deixa eu ver. Se for, olha só. O parágrafo 6º do artigo 59 traz uma regrinha ali que ela não tinha e ela é interessante aqui. Ó. Se a compensação ocorrer no mesmo mês, ela pode ser tácita e não ser expressa. Veja bem, pensa o seguinte, eu trabalhei 2 horas a mais hoje e durante esse mês eu compenso, eu saio 2 horas antes. Nesse caso, ou chego 2 horas depois do horário normal, eu vou ter compensado ela durante o mês, tem que ser durante o mês, e daí não vai haver desconto do salário, eu nem vou receber horas extraordinárias. Eu compensei durante o mês de forma tácita, certo? É admitido também. E por fim, o contrato por tempo parcial. Se eu questiono vocês, é possível alguém ganhar menos do que um salário mínimo? É possível. Mas nunca vai ser possível ganhar menos do que a hora equivalente ao salário mínimo. Meu Deus, o que é isso, professor? Pense o seguinte, o salário mínimo hoje, em 2020, R$ 1.045. Se eu for dividir isso pela jornada, a jornada de trabalho tradicional, então 44 horas semanais, 220 horas mensais. Se eu dividir isso por 220, eu vou ter ali R$ 4,75. Então, R$ 4,75 é o valor da hora do salário mínimo. Ninguém pode receber menos do que o valor da hora do salário mínimo. Mas a remuneração lá no final, no mensal, por exemplo, pode ser inferior ao salário mínimo caso eu trabalhe menos do que as 220 horas tradicionais, sem problema algum. Então, eu posso estabelecer um contrato de 15 horas, de 20 horas, de 30 horas, do máximo 30 horas. Agora eu já vou explicar essa regra. Eu posso, então, ter um trabalho ali, eu botei um exemplo para vocês. Trabalha 2 horas por dia, 3 vezes por semana, sem problema algum. Eu vou receber proporcional a essas horas e nunca a remuneração vai ser inferior à hora do salário mínimo. Entenderam? Eu trabalho ali, ó. Se a jornada para receber um salário mínimo 220 ou o salário que for para a categoria, o salário de R$2.000 é para trabalhar 220 horas. Se eu trabalho só 110, a metade disso, eu vou receber o valor no mínimo, ali vai limitar ao salário mínimo. Vou dar um outro exemplo para ficar melhor. R$3.000, 220 horas. Se eu trabalho 110, eu vou receber 1.500 sem problema algum. Nesse caso, então, a compensação, nesse caso, aliás, o contrato por tempo parcial é proporcional ao tempo destinado efetivamente ao trabalho, à disposição do empregador. Se eu trabalho menos, eu posso receber menos do que um salário mínimo, porém, não menos do que o valor da hora do salário mínimo, certo? O que mais que eu destaquei aqui para vocês? Quando eu falo de jornada de tempo parcial, tem 2 regras. Ou eu posso definir que a jornada vai ser de até 26 horas e com isso eu posso ter a possibilidade de fazer 6 horas extras na semana. Então a jornada ela é parcial porque ela é menos de 44 horas. Eu posso definir então até 26, se eu definir que a jornada vai ser de até 26 horas semanais, o empregado pode fazer 6 horas extras durante a semana. Agora, se eu definir que a jornada vai ser mais de 26, mas não pode passar de 30, aí nesse caso não há possibilidade de ter horas extraordinárias. Pensa o seguinte, olha só, eu defino que a jornada de trabalho vai ser de 25 horas semanais. Nesse caso, o empregado, ele vai trabalhar normalmente às 25 horas, mas ele pode fazer até 6 horas extras durante a semana, sem problema nenhum. Agora, se eu definir que a jornada é de 27, 28, 29 ou 30 horas, a jornada então vai ser de 30 horas.
Nesse caso, eu não posso fazer nenhuma hora extra, além do período que eu já estabeleci, certo? Aqui tem duas possibilidades, é a seguinte: uma, eu defino uma jornada de no máximo 26 horas, com a possibilidade de ter horas extras, ou a outra eu já defino uma jornada um pouco maior, acima de 26 até 30, e não tem a possibilidade de fazer nenhuma hora extra, certo? E aqui, se houver por acaso essas horas suplementares, há a possibilidade de compensação até a semana imediatamente seguinte. Então, se eu fiz horas extras no regime parcial, eu estou falando, fiz horas extras essa semana no regime parcial, eu posso compensar até o término da semana seguinte. Certo, pessoal? Com isso, nós estudamos então agora a jornada de trabalho nessas duas videoaulas. Nós falamos da jornada de trabalho, da compensação, horas extras. Entendido? Não esqueçam então das peculiaridades que eu destaquei para vocês aqui, e qualquer coisa eu estou à disposição, é só me acionarem, tá? Bons estudos aí, até logo. Tchau, tchau.